A Rede Marista de Solidariedade. A proposta desse vídeo é mostrar para vocês um pouco mais sobre o funcionamento da matriz Bloom. Ela é uma ferramenta de criação. Diferente da ferramenta da SWOT e a matriz Dream que nós vimos anteriormente, que essas são de diagnóstico, essa daqui é de criação, ela tem uma natureza um pouco diferente. O que ela vai traduzir? Ela vai ver os aspectos do diagnóstico que nós observamos pela matriz SWOT e pela matriz Dream e vai trabalhar essencialmente nessa ponte que existe entre o que a gente tem de realidade na nossa unidade para o que a gente entende que seria um cenário ideal para a nossa unidade. A gente entende que fazendo as mesmas coisas nós teremos os resultados parecidos. E partindo do princípio que nós almejamos resultados diferentes a partir de um cenário ideal, nós precisamos trabalhar numa matriz de criação para fazer algumas coisas diferentes. Essa matriz ela trabalha com 5 quadrantes. Vale destacar que ela é uma matriz adaptada. Ela saiu da matriz do Oceano Azul, que ela foi desenvolvida em busca de vantagens competitivas para a organização. Aí alguns professores da Escola de Negócios da PUC Paraná desenvolveram essa adaptação na matriz, trazendo o quadrante do manter, que eu já vou explicar um pouquinho melhor, e essa é a matriz que nós utilizamos hoje aqui na Rede Marista de Solidariedade. Bom, cada um dos quadrantes dela tem um objetivo específico. Nós temos o reduzir e o eliminar do lado esquerdo, o elevar e o criar do lado direito e o manter no meio. Do quadrante eliminar é identificar as atividades que nós realizamos hoje na nossa unidade que já não surtem em resultados satisfatórios, ou seja, que a gente não precisa mais fazer, atividades que já não são mais importantes para a nossa unidade, né? No quadrante reduzir, quando a gente vai olhar para um cenário de economia, né? São aspectos e atividades que nós realizamos hoje na nossa unidade, mas que nós podemos reduzi-la no sentido de economia financeira, mas que essa redução não vai exercer impacto negativo na nossa qualidade educacional, na nossa qualidade de atendimento, na maneira com que nós atendemos o nosso público e as famílias que estão envolvidas, né? Então é um critério um pouco mais delicado para a gente observar. No quadrante elevar, ele trata de um incremento das atividades que nós já fazemos. No entanto, a gente tem um potencial de fazer melhor, para que a gente tenha melhores resultados, né? O quadrante do criar, ele nos traz aspectos, projetos ou atividades que nós ainda não temos nas nossas unidades, que nós podemos criar no sentido de incrementar a nossa atuação. Esse quadrante, os elementos que a gente vai trazer para esse quadrante, eles podem vir já em formatos de projeto ou não. A característica essencial dele é que atualmente esses elementos ainda não existem na unidade, por isso ele está no quadrante criar. Por fim, nós temos o quadrante manter. Aqui serão destacados as atividades que nós temos hoje na unidade, da maneira com que a gente atua, que a gente está extremamente satisfeito com os resultados que ela tem. Então são os principais elementos que nós estamos indo muito bem, então nós gostaríamos de manter. A partir de agora, para ficar um pouco mais interessante o entendimento dessa matriz, a gente vai trazer alguns exemplos para que vocês entendam como é que vocês podem fazer esse exercício na unidade de vocês. Bom, a gente vai começar pelo quadrante eliminar. Pode entender, por exemplo, que na nossa unidade existe um desalinhamento entre os materiais pedagógicos que a gente tem com relação à faixa etária que a gente atende. Então a gente pode colocar aqui em eliminar materiais pedagógicos desalinhados
com a faixa etária, porque a gente entende que esses materiais pedagógicos não trazem os resultados que a gente espera, então a gente quer eliminar essa prática. Outra prática que a gente gostaria de eliminar na nossa unidade são práticas pedagógicas ultrapassadas, que já não trazem uma metodologia com que a gente gostaria que todas as nossas unidades e a nossa unidade trabalhasse de maneira mais participativa e que trouxesse melhores resultados. Bom, depois que a gente elimina as práticas e as atividades que a gente julga que não são mais interessantes, nós podemos ir para o reduzir, né? Que é justamente a busca por uma economia financeira da unidade sem alterar a qualidade. Então, alguns exemplos. Bom, nós podemos entender que seria interessante para a nossa unidade, no cenário atual econômico, reduzir os eventos sem foco formativo, né? Entendendo que isso poderia trazer uma economia interessante para a unidade. Além disso, nós poderíamos reduzir a prática de brindes, né? Que às vezes nós podemos ter nas nossas unidades. Além disso, a gente podia tentar reduzir os deslocamentos a partir da utilização de ferramentas de tecnologia, como videoconferência, Skype, enfim, achar ferramentas alternativas para a gente eliminar alguns gastos, tá? Feito isso, gente, esse exercício a gente passa para o terceiro quadrante, que seria o quadrante do elevar. Esse quadrante ele traz elementos que nós já temos na unidade, mas nós podemos incrementar a fim de ter melhores resultados. Por exemplo, nós podemos entender que dentro do processo seletivo que nós temos na unidade, nós podemos propor um processo seletivo mais assertivo para que a gente evite o turnover e tenha melhor qualidade e clima organizacional. Além disso, nós podemos elevar a nossa gestão participativa por meio da participação das famílias, por meio da participação dos demais colaboradores, no sentido de garantir de fato uma gestão mais participativa para a unidade. Além disso, nós entendemos que um aspecto interessante para elevar na nossa unidade seria a captação de recursos. Nós já temos, mas poderíamos fazer melhor, né? Então, garantir espaços de formação e treinamento para que a gente consiga trabalhar para elevar esse elemento, tá? Além disso, nós entendemos que poderíamos ter uma prática elevada de estudos e formações para a inovação pedagógica, que já vai dar conta de alguns elementos que nós queremos reduzir e eliminar. Então a gente eleva tempo, energia e investimento para estudos e formação para uma inovação pedagógica. Bom, a partir daí, nós observamos o que a gente tem e gostaria de fazer melhor, o que a gente tem e poderemos reduzir sem desqualificar o nosso serviço, e o que nós temos e que nós não precisamos mais ter. Agora a gente vai mostrar o que a gente não tem na unidade e que a gente gostaria de criar. Por exemplo, a gente traz o Projeto A. O Projeto A diz respeito à tecnologia. Esse projeto ele tem o objetivo de preparar a unidade para conseguir usar ferramentas tecnológicas que vão garantir uma melhor qualidade educacional e, em consequência, também vão poder reduzir os deslocamentos a partir de viagens que não necessitarão mais ser realizadas a partir dessas tecnologias disponíveis. Além disso, nós poderemos sugerir um projeto B, que diz respeito à educação integral, evidenciando que essa prática poderia melhorar os indicadores educacionais da nossa unidade, né? E além disso, nós poderemos propor não um projeto, mas uma prática no CRIAR de atendimento diferenciado às famílias, né? Também em consonância à busca da gestão mais participativa da unidade, trabalho no território e tudo mais, né? Então a gente observa que numa visão sistêmica que eles se conversam de alguma forma, né? É a maneira com que a gente vai buscar os resultados que a gente estabeleceu nas ferramentas anteriores de diagnóstico.
Por fim, nós vamos elencar aqui as atividades que nós já fazemos hoje e estamos extremamente felizes, contentes com os resultados que estamos alcançando. E é importante a gente evidenciar aqui no manter, para que a gente não perca ao longo do tempo a qualidade dessas atividades em virtude das mudanças que nós faremos na nossa organização. Alguns exemplos que a gente trouxe. Por exemplo, indicadores financeiros. Entendendo que há hoje uma qualidade boa nos resultados de indicadores financeiros, nós precisamos garantir que nenhuma prática, nenhuma alteração de metodologia da unidade vai alterar os resultados financeiros da organização. Um outro exemplo que a gente pode trazer também é a atuação junto ao território. Entendendo que a unidade hoje faz um belo trabalho nesse sentido, a gente também tem que garantir que nenhum aspecto que nós vamos mudar da metodologia altere os resultados que nós temos junto ao território. Gente, então esses são os exemplos que a gente trouxe. Cada unidade vai ter uma realidade diferente, então como é uma ferramenta de criação e de cocriação, é muito importante vocês pensarem bastante, né? Eu costumo falar que toda a ideia que a gente tem muito rápido e muito fácil, ela não é uma ideia boa para a gente trabalhar nessa matriz, né? Então a gente tem que buscar, conversar bastante com os nossos colegas para identificar de que maneira essas inovações que nós vamos propor aqui, essas criações que nós vamos propor aqui, vão contribuir para que a gente saia do cenário real para o cenário ideal que a gente almeja para as nossas unidades. Beleza, gente? Espero ter contribuído com vocês.